Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Saber e Sentir, esse momento aconchegante, acolhedor, onde nós fazemos uma pequena reflexão, em seguida um momentinho de interiorização, para que nós possamos buscar aquele refrigério para as nossas almas. Vamos orar. Vamos buscar a figura meiga de Jesus, o Divino Amigo, pensar na sua bondade, na sua ternura, a fim de que possamos, envolvidos pela sublimidade do seu amor, recebermos os benefícios que precisamos. Te agradecemos, te rogamos que nos envolva a alma, muitas vezes dorida, com os desafios da vida, a fim de que nós tenhamos forças para esses enfrentamentos sem esmorecer, sem desistir. Fica conosco, nos ampare, nos inspire a partir desse instante. Assim seja. Nós vamos hoje para a última lição de Passos da Vida, de Chico Xavier, e a autoria de Emmanuel e outros espíritos. É a última lição, é a lição de número 40 desse livro. Encerramos esse livro, para a semana que vem teremos uma outra obra. A obra está hoje, a mensagem de hoje está intitulada Oração Nossa, de Emmanuel. Então ele começa dizendo assim: Senhor, ensina-nos. Aqui já poderíamos ficar para uma palestra inteira, que não faremos isso, mas ficaríamos aqui. Senhor, ensina-nos. Será que a gente quer mesmo aprender? Queremos aprender com Ele? Estamos dispostos ao que Ele quer nos ensinar? Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisamos aprender? Somos aprendizes, todos nós. Mas nem sempre existe em nós uma disposição para o aprendizado. A grande maioria das vezes nós queremos impor. Até as nossas orações são imposições à lei divina. Então nós vamos ver o que o Emmanuel nos ensina aqui quando a gente vai orar. Então, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. De nada adianta nós pedirmos benefícios se não nos esforçamos. Seja no trabalho material, seja no trabalho da convivência, que é um trabalho também, seja no trabalho da atividade religiosa ou da caridade, ou em qualquer campo onde estejamos convidados a servir. Então, ele diz assim, nós devemos orar pedindo direcionamento, pedindo forças, tal, mas sem deixar de fazer a nossa parte, sem deixar de trabalhar. Porque muitas vezes, literalmente, nós queremos que as coisas caiam do céu, ou seja, que Deus estale o dedo, estale lá o dedo e algo automático, um milagre, que não existe. O Espiritismo prova por N teses e informações que o milagre não existe. A lei da vida é a lei do merecimento e da misericórdia, não há dúvida. Mas Deus acrescenta misericórdia no merecimento. Então ele sempre nos ajuda a partir de nós, daquilo que nós fazemos. Jesus, quando estava na multidão, ele pediu aos discípulos, o que tendes? Senhor, nós temos alguns pães, alguns peixes, então me dei. E ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Mas é necessário que nós tenhamos o que oferecer para multiplicar. Então, tem esforço da nossa parte, tem luta, tem determinação para que a gente faça aquilo que nós precisamos fazer. Estamos nos esforçando, porque nada virá a nós sem o nosso esforço. Porque se Deus nos concedesse algo pelo qual nós não lutássemos, Ele não estaria nos ajudando. Ensina-nos a dar sem olhar a quem. Normalmente temos essa dificuldade, de dar alguma coisa sem fazer nenhum tipo de julgamento, sem fazer nenhum tipo de observação. Às vezes, na grande maioria das vezes, mesmo que inconsciente não, mesmo que não falamos, que a gente não comente,
mas existe da nossa parte um tipo de julgamento. Então nós temos que fazer isso sem perguntar nada. A gente quer fazer alguma coisa, quer ajudar, né? Quer dar alguma coisa, então vamos dar. E Jesus asseverou que a nossa mão direita não saiba o que fez a esquerda. Então as lições do Evangelho nos ajudam nos momentos da vida que nós precisamos. Ensina-nos a servir sem perguntar até quando. Porque tem isso, né? A gente começa a fazer alguma coisa por um tempo, depois a gente se cansa. Até quando eu vou ter que fazer isso? Até quando eu vou ter que aguentar essa situação? Se nós estamos medindo o tempo, é porque não estamos fazendo com espontaneidade. Não estamos fazendo com o sentimento. Estamos naturalmente fazendo com algum tipo de interesse ou contrariados, né? Quase que obrigados. Então, se nós estamos ajudando, nós estamos fazendo alguma coisa, ou se a vida convida-nos a uma situação onde nós precisamos estar ali, não perguntemos até quando. Vai ser até quando for necessário. Enquanto nós não aprendemos a lição que precisamos, não vamos mudar a página não vai virar. E às vezes essa página é para ficar dessa forma a vida toda, e a gente trabalhando, se esforçando. Quando fazemos por amor, a gente não sente esse peso, né? Seja em que aspecto for. Quantas pessoas aqui cuidam de pessoas acamadas com tanto amor, e quando a pessoa vai embora, aquele que ficou sofre, sente saudade, porque não queria se desfazer do outro. Enquanto que muitas vezes alguns de nós queremos sim que o outro vá embora para a gente poder ficar mais confortável. Então, servir sem perguntar até quando for necessário. A sofrer sem magoar, seja quem for. Porque às vezes a gente está num sofrimento, numa privação, num problema, e a gente transtorna a vida dos outros. A gente cria problemas, a gente potencializa sofrimentos para os outros. Não é porque nós estamos doentes que nós não temos que continuar contribuindo. Como é que eu contribuo se eu não posso fazer nada e as pessoas têm que fazer alguma coisa por mim? Tornando o mais fácil possível a atividade do outro comigo. E às vezes esse mais fácil, menos oneroso, menos dificultoso é o meu silêncio, é a minha resignação, é a minha compreensão em relação ao bem que eu estou recebendo. Porque revoltados, às vezes, criamos problemas para os outros que estão nos ajudando. Há doentes que transtornam as suas e as vidas de quem estão em volta. Esse sofrimento está sendo proveitoso? Se aqueles que estão em volta estão fazendo com resignação, apesar da rebeldia daquele que está doente, para eles está valendo alguma coisa, para o doente não está valendo quase nada. E talvez ele tenha que enfrentar essa prova de novo, numa outra encarnação. Se eu não passo por um processo resignado, vou ter que retomar isso num outro momento, numa próxima encarnação. Então eu preciso pensar, porque admitir, se não for assim, então nós temos que admitir que o que nós estamos passando é injusto, que o que a gente está sofrendo foi um acaso, foi um capricho da vida. E a gente sabe que não é assim. Ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade. Isso também é difícil, né? Na oração nossa, a gente sempre deve pedir a Deus isso, Senhor, se eu tiver que progredir materialmente, que eu não perca a minha simplicidade, que eu não me afaste das pessoas, que eu não olhe ninguém com ar de superioridade, como se eu fosse melhor. Me ajuda a ser simples. Mas a gente pode treinar isso, porque uma alma treinada, não importa onde ela vá, ou em que posição ela se encontre, ela vai continuar sendo simples. Auxiliar, praticar a caridade, fazer o bem às pessoas, vai ajudando a gente a adquirir simplicidade, humildade. Isso é muito bom. A semear o bem sem pensar nos resultados. Então a gente fica, muitas vezes, como eu já comentei no início, né? Comentamos aí logo no comecinho, a gente cobra, né? A gente quer resultado, e especialmente resultado para nós. Eu ajudo tanta gente, por que será que eu estou passando por isso? Isso é uma cobrança. Uma cobrança, nós estamos pedindo justificativa à lei divina. Olha, o senhor não está vendo aí? Eu estou trabalhando, estou fazendo aí, por que eu não tenho? O que não acontece para mim? Então, esse tipo de pensamento
anula o mérito do bem que nós estamos fazendo. Ele tira o mérito, porque não é um bem desinteressado. Nós estamos esperando resultados, nós estamos querendo que as coisas elas tenham um direcionamento como nós queremos. Mas de nossa parte, nos cabe apenas fazer o melhor. Se nós fazemos o melhor, está tudo resolvido. O resto não é conosco. Se tiver que ser, será. Se não tiver, naturalmente teremos ganho da mesma maneira. Porque a experiência dessa prática amorosa vai ficar em nós. Ensina-nos a desculpar sem condições. Isso foi Jesus que nos ensinou, né? A perdoar sempre, ou seja, não impor condições para o perdão, para a desculpa, né? Gente, eu te desculpo, mas eu te perdoo, mas. Então, esse mas, nós temos que desaparecer com ele. Porque diz a benfeitora Maria Dolores, se nós pudéssemos nos olhar num espelho espiritual e nos ver quem verdadeiramente somos, não ficaríamos tão animados assim em julgar os outros, em condenar, em não perdoar, né? E não imporíamos nenhuma condição, porque também para conosco não foi imposta condição nenhuma para que nós estivéssemos na posição que nós nos encontramos nessa vida, que pode não nos agradar, mas foi o melhor que foi feito para nós na nossa condição. Ensina-nos a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia. Então, ou seja, a gente tem que andar sem ficar fazendo inventário, né, de percalços, de dificuldades, porque muitas vezes a gente encontra mesmo, né, entre os próprios espíritas. Fala assim, nossa, até agora enfrentei tanta coisa, imagina se eu não fosse espírita. Como a cobrar da divindade, fala, olha, Senhor, e a cobrar de Jesus, eu sou espírita, viu? Sou cristão. Então, olha aí, eu estou tendo muito obstáculo aqui na minha vida. Mas espera aí, essa não é a finalidade da vida, no sentido de sermos cristãos, não nos dá privilégio nenhum. Pelo contrário, o cristão é aquele que serve segundo Jesus. Não é aquele que se prepara para ser servido. Então, a partir de agora, me tornei cristão, então agora eu quero ser servido. É o contrário. Jesus falou, é para servir, é para doar, é para amar, né? E a olhar a todos com o mesmo olhar de amor, de ternura, sem qualquer malícia, porque a suspeição, aquele olhar suspeição que nós temos sobre os outros é um crime moral. Não temos que suspeitar nada de ninguém, nem criar nada, né, em relação à vida de quem quer que seja. Mal conseguimos cuidar da nossa, mal conseguimos nos manter no trilho, nos manter na jornada difícil que nós escolhemos e queremos também controlar a dos outros. Acho que é um pouquinho exagerado isso de nossa parte, né? E é uma tarefa inglória, porque nós não vamos mudar ninguém, nós não alteramos o rumo da vida de ninguém. Com o nosso exemplo, se a gente estiver caminhando corretamente numa estrada, embora não somos perfeitos, talvez sejamos inspiração para que alguém mude o caminho dele. Mas nós não mudaremos o caminho de ninguém. Se fosse assim, não haveria ninguém mal nesse mundo, porque, com alguma exceção, quase que a totalidade das mães pensam nos seus filhos como perfeitos, puros, bons, doces, trabalhadores, dignos. E a humanidade não é assim. Somos devedores. Então, por que que eu quero me colocar como superior a alguém, vendo o outro por uma ótica maliciosa? Cuidado com essa visão. A malícia, ela não é uma virtude, ela é uma imperfeição. Ela é uma das paixões negativas da nossa alma. Ensina-nos a escutar sem corromper os assuntos. Então, se estamos numa roda de conversa, se estamos num estudo, vamos ouvir. Tem gente que não escuta, a pessoa está pronta para a hora que a gente acaba a última palavra, ela falar alguma coisa. Tem gente que, se não falar alguma coisa, ela não sai satisfeita. Quando a melhor coisa para nós, em qualquer lugar, e eu gosto muito disso, sabe? Chegar num lugar onde ninguém me conhece, e eu ficar ali aprendendo com as pessoas aquelas lições. É tão sublime aprender, né? E não ficar corrompendo os assuntos com as minhas observações, às vezes, em algum sentido, observações indesejadas, infelizes, né? Quantas pessoas têm os assuntos corrompidos pela forma jocosa, de gozação,
de uma determinada pessoa. Tem gente que faz gozação em tudo. Está numa atividade espiritual e está fazendo brincadeira de mau gosto. Está fazendo gozação com as pessoas. Está colocando conversa negativa, né, corrompendo aquela conversação. Vamos pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Especialmente, muitas vezes não respeitamos nem os ambientes religiosos. Se lá fora temos o dever, imagina dentro das atividades religiosas. Às vezes não respeitamos isso. Temos que parar com essas brincadeiras, parar com essas conversas que não têm sentido nenhum para ficar corrompendo os assuntos e também silenciar para aprender quando alguém está falando. Quando estamos aprendendo ali em grupo, estudando, se tiver uma contribuição verdadeiramente que vá acrescentar, então fale. Quantas vezes a pessoa repete a mesma coisa que a outra pessoa falou? Nós estávamos no curso algum outro dia e o dirigente acabou de explicar um assunto e uma pessoa disse a mesma coisa. Então, mas tal coisa, né? Mas foi isso que eu acabei de falar. Então a pessoa está tão preocupada em falar, em perguntar, em querer ser vista, notada, que ela não pensa. Acabou de escutar, acabou de ouvir a lição e ela repete, como, entendeu? Sem perceber o que está falando. Então vamos prestar atenção. Falar sem ferir. A nossa fala não deve ser uma fala que traga dor ao coração dos outros. Se a gente não puder contribuir, silencia, é melhor. Muitas vezes a gente tem esse hábito, né, de falar de qualquer jeito, abrir a boca para dar opiniões, sabe, que vai diminuir os outros, vai ferir as pessoas. Cuidado com o que a gente fala. Nem tendo razão, nós não temos o direito de ferir ninguém. Então, cuidado, nós temos que ter esse cuidado, porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos, segundo Jesus falou. Então, cuidado com essa tanta certeza que a gente tem, né, das coisas. Cuidado, porque essa medida também será usada conosco. A compreender o próximo sem exigir entendimento. Comentamos agora há pouco. A respeitar o semelhante sem reclamar consideração. Às vezes a gente faz alguma coisa e às vezes não é tratado com aquela consideração que gostaria de receber. Então fica magoado, fica triste, né? Nós temos que fazer. Os outros é problema deles. Se nós não formos tratados como nós gostaríamos, não tem problema nenhum. Agora, não tratar os outros como nós devemos tratar, aí já é um problema nosso. Então a gente tem que tomar cuidado para não reclamar consideração. Ah, mas eu considero todo mundo e eu não recebo o mesmo tratamento. Que bom que a gente considera todo mundo. Isso nos educa, nos torna melhores do que nós somos. E isso é importante para nós. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. É a mesma coisa da lição do item acima, né? Esperar reconhecimento das pessoas, das coisas, né? Nós não temos que buscar isso. Se buscamos, fatalmente a nossa contribuição está sendo falha, ela está sendo fracionada, né? Dividida. Metade do benefício foi feita, a outra metade ficou por fazer, que só pode ter benefício daquilo que faz aquele que não pede esse benefício, que não solicita, que não espera nada que venha do outro, né? Nenhum reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros. Paciência, nossas dificuldades. Então, ou seja, a gente não é perfeito. Então, do mesmo jeito que os outros se enganam, a gente também se engana. Só que a gente se desculpa. É ruim se desculpar? Não. Desde que essa desculpa que a gente dá a nós mesmos seja um arrependimento sincero para ser um ponto de partida para melhorar. E uma proposta de não errar mais ali. Aí sim. Se for só desculpar, eu me desculpo, eu sou imperfeito, eu estou aprendendo, eu sou ainda muito pequenininho. Isso são desculpas para continuar sendo o que a gente é. Essa desculpa não serve para nada, nem mesmo para nos ajudar a recomeçar e a ser melhor. Então, a gente precisa aprender, né, a ter paciência com os outros, tanto quanto gostaríamos que estivesse conosco. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Imagina pedir isso a Jesus? A gente pede, Senhor, que eu seja bem tratado, que eu receba tudo aquilo de bom da vida. E eu não tenho que fazer isso? Sim, eu tenho.
Então, eu devo pedir, me ajuda, Senhor, a tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, a fazer para os outros somente aquilo que eu gostaria que se fizesse para mim. Quando a gente faz isso, a gente melhora muito a nossa condição. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Ou seja, fazer o que Jesus gostaria que fosse feito onde a gente estiver. Então, eu devo me perguntar: será que eu estou cumprindo com o que Jesus ensinou aqui nessa situação em particular que eu estou vivendo? Ou eu, né, não cumpri porque eu exigi, eu critiquei, eu censurei, eu fiz maledicência, eu me revoltei, eu me rebelei. Isso, então, não é fazer o que Jesus desejaria que nós fizéssemos. Então, nós temos que caminhar com Jesus. Então, para isso, tudo que a gente fizer, a gente tem que se perguntar: o que Jesus faria se estivesse agora, no meu lugar, nessa situação? Se nós fizermos essa pergunta e, sinceramente, utilizarmos a resposta baseada no seu Evangelho, erraremos muito menos, teremos muito mais acerto. Então, vamos agora, mergulhados nesse clima amoroso e doce da bondade de Jesus, sentir-lhe a atmosfera generosa e bela que nos alcança. Nesse momento, um frescor toma conta de nossa alma. Aquela ardência daquela dor, daquela dificuldade, daquela privação, nesse momento desaparece. E no seu lugar, a paz se instala. Esse perfume que inebria a nossa alma, trazendo-nos motivação para prosseguir, vontade para continuar vivendo. Que esse perfume nos vitalize, nos fortaleça, e que nós sejamos todo paz, como Ele é para conosco. Envolvidos nessa vibração amorosa, sentindo essa irradiação que nos toma conta da mente e do coração. Plenos desse amor nesse instante, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.